Olá pessoal, é um prazer mais uma vez estar aqui com vocês. E o ano está acabando, nós trazemos aqui mais um vídeo sobre teoria política. Esse vídeo especificamente nós vamos falar e refletir um pouco assim sobre formação política diante de circunstâncias tais como os posicionamentos das pessoas às vezes equivocados em relação ao funcionamento da política, ao funcionamento do Estado, como o nosso sistema ele é estruturado. E claro, isso não é fácil de obter, esse tipo de informação não é fácil de obter, e não é condenável que as pessoas às vezes se equivoquem, que as pessoas tenham um entendimento um tanto quanto limitado sobre o processo político, tanto do ponto de vista teórico, como também como ele funciona na prática, especialmente no nosso país, nas três esferas de poder, né? E claro, levando em consideração os diversos entes federativos, no caso municípios, estados, Distrito Federal e a União. Nós sabemos, inclusive, que é necessário que as pessoas tenham um entendimento maior sobre isso. Mas quando muitos se deparam diante, por exemplo, de algum conhecimento equivocado ou limitado, ou que alguns preconceituosos chamam de pessoas ignorantes, nós não podemos condenar, nós não podemos aceitar, ou melhor, nós não podemos aceitar esse tipo de posicionamento que condena a falta de conhecimento que as pessoas, de um modo geral, não detêm, né? Ou o conhecimento que as pessoas não detêm sobre política, sobre o funcionamento da política teórica e da política prática. Nós sabemos que é necessário que as pessoas tenham um conhecimento, mas no dia a dia, como eu já falei em outros vídeos, não é fácil que as pessoas deixem suas atribuições comuns, como o trabalho, como a família, como outros projetos e ações existenciais, para estudar política, para compreender como é que funciona o sistema. Ninguém é obrigado a aprofundar em teoria política e aprofundar no conhecimento jurídico e constitucional do funcionamento do Estado. Mas é preciso que as pessoas tenham um pouco de entendimento mínimo sobre seus direitos no espaço público, sobre seus direitos como cidadão. Aí nasce justamente a reflexão sobre a necessidade de existir uma forma de educação política para as pessoas. Mas a primeira questão que se coloca é: quem pretende educar as pessoas para a política? Quem, na verdade, quer determinar que tipo de educação ou de formação intelectual as pessoas têm para entender a política? Que tipo de teoria seria direcionada a determinadas pessoas ou ao público em geral? Nós sabemos que por trás de cada teoria política existe um interesse de projeto de poder. Por trás de cada teoria política existe a defesa de pontos de vista sobre como o Estado deve se relacionar com a sociedade. E o que importa muito mais, antes de qualquer posicionamento que seja a defesa do interesse teórico, que é ao mesmo tempo ideológico, é fazer com que todos os cidadãos, de um modo geral, estão nivelados embaixo de um poder, de uma espécie de estamento, que nós não podemos chamar de casta, porque nós não estamos num regime de casta, mas existe um estamento político que determina o nosso comportamento e a nossa vivência e cobra de nós um ônus para que eles se sustentem no poder. Da forma como é estruturado o nosso sistema político, o contribuinte, o cidadão comum, acaba pagando um ônus muito alto para manter uma classe política cara e que muitas vezes não está legislando ou executando e administrando ações de governo em benefício de toda a comunidade de eleitores. Da comunidade de eleitores e de contribuintes de impostos, contribuintes de tributos, que pagam caro ao Estado por todas as, vamos dizer assim, as circunstâncias, ações, atividades que o cidadão comum tem, desde comprar uma garrafa de água mineral, até ter um veículo automotor, ter um imóvel urbano, ou auferir renda, que é o caso do imposto de renda. Todas essas ações, essas atividades são tributáveis e o Estado arrecada para manter os serviços. Deveria manter serviços essenciais
em prol de toda a comunidade como uma contrapartida pelo que nós pagamos. O importante é que se entenda isso basicamente. E que político é servidor público. Assim deve ser entendido. Muito embora tecnicamente, do ponto de vista do direito administrativo, tenha a nomenclatura agente político. Mas o agente político é ali um servidor temporário de um cargo eletivo que você escolheu. Aí surge outra questão. O sistema eleitoral está nos beneficiando enquanto cidadãos? Nós escolhemos pessoas e nesse sistema representativo elas estão realmente nos representando? Nós sabemos que a sociedade é plural, muitos segmentos diversos têm interesses específicos. Nós sabemos que existe muita pobreza que deve ser combatida, mas de antemão nós temos que entender que muitas dessas questões podem ser resolvidas pelo mercado e não propriamente pelo Estado, quando o Estado promete resolver os problemas referentes à condição existencial das pessoas, como por exemplo a pobreza. E que promessas e promessas e promessas surgiram em diversas gerações e muitas dessas questões não foram resolvidas. Nós sabemos que sempre existirão pessoas carentes em diversas classes, uns mais pobres do que outros. Outras pessoas que se endividam, outras pessoas que entram em crise, mas nós temos que combater a miserabilidade, aquela condição em que a pessoa não pode ter uma oportunidade a partir de ter o que é básico, o que é essencial para poder inclusive escolher uma profissão mais decente ou ter oportunidade ou criar uma oportunidade para trabalhar em algo que lhe tenha ou que lhe confira um rendimento melhor para ele ter uma vida mais digna. E os políticos aproveitam essas situações mais extremas, muitos dos políticos de qualquer segmento, para fazer com que as pessoas se iludam com seus discursos para que eles tenham e obtenham sucesso na política e dominem uma estrutura política que vai fazer com que você seja dominado. Que você passe, inclusive, a não ter como reivindicar pelos canais mais comuns, porque você passa a ser, de alguma forma, excluído e tido como se fosse um inimigo da política, mas que não é da política em si, mas sim de um sistema eleitoral representativo viciado. A política em si é uma prática benéfica para toda a sociedade, porque evita que nós vivamos numa espécie de barbárie, de luta de todos contra todos. E que as pessoas possam, dentro de uma sociedade política, respeitar regras a partir das expectativas que são criadas em torno do comportamento alheio, que eles também, os outros, vão respeitar as regras. E que nós possamos viver em sociedade. E essa sociedade precisa de um sistema administrativo. Mas esse sistema administrativo que nós temos no Brasil hoje, em sentido amplo, incluindo não só o poder executivo, mas também o legislativo, que de alguma forma contribui com a administração e deveria contribuir mais, mas acaba sendo uma espécie de base de sustentação do poder executivo, e como, de outra parte, a administração da justiça, que cabe ao poder judiciário. Muitas vezes o cidadão ele não está amparado, muito embora existam regras para isso, mas politicamente as regras podem ser, podemos dizer assim, inibidas, podem não ser cumpridas a contento da forma como estão na Constituição e nas leis em benefício do cidadão. Sejam regras para uma proteção de direitos que são benefícios que foram otorgados pela legislação aos cidadãos, seja na defesa de direitos próprios contra o Estado. Para vocês verem e observarem que existem mecanismos jurídicos como a ação popular, mas a própria legislação da ação popular, que é um mecanismo importante para controle das ações políticas, referente a danos ao erário público, há uma série de exigências para que o cidadão, de alguma forma, seja inibido de impetrar ação popular. Nós sabemos da existência do Ministério Público também, que é muito importante para controle das ações políticas, mas não é suficiente. E nós sabemos também que existem interferências políticas no Ministério Público. Então, quando eu comecei o vídeo, eu falei sobre educação política. E esse é o primeiro passo, é entender como é que funciona o Estado. E a partir de uma discussão como essa que eu estou levando para vocês,
nós já temos, vamos dizer assim, um caminho aberto para discutir a possibilidade de se educar politicamente as pessoas a partir do quê? Do conhecimento, do funcionamento do sistema político. E não propriamente apenas centrar em cima de uma teoria ideológica, como muitos esquerdistas pregam, que toda a razão da existência de uma administração é para diminuir desigualdades. Mas as desigualdades vão sempre existir. O que deve ser combatido é a miséria e a pobreza. Nós temos que entender que o sistema econômico, ele opera numa outra esfera distinta do político, mas sofre interferência dele. Mas ele não pode sofrer interferência do político através do Estado para criar condições melhores de acordo com o que pensa o Estado, porque o mercado tem regras próprias, tem sua própria autonomia, pode alocar recursos e mão de obras para beneficiar a sociedade, inclusive promovendo a inclusão social. O que o Estado pode fazer é manter aquilo que é essencial e não manter um estamento político que suga o erário em benefício próprio, criando um sistema de autoproteção. O que deve existir é isso, uma conscientização da sociedade para entender que político é servidor da sociedade e não o inverso. Inclusive, em determinado, vamos dizer assim, quadrante da administração pública, especialmente em municípios pequenos, não deveria nem sequer existir Câmara de Vereadores. Ou se existisse, que fossem voluntários os vereadores. Por quê? Porque existem municípios que são economicamente inviáveis. E desses municípios que são economicamente inviáveis, eles deviam ser reagregados a municípios maiores. Por quê? Porque eles são economicamente insustentáveis, não têm arrecadação própria e dependem do que? Dos recursos obtidos através dos impostos que todos os cidadãos são obrigados a pagar. E o Estado ao qual pertence o município e a União acaba mantendo um município que não é produtivo e mantém, no mínimo, 9 vereadores na Câmara Municipal, um prefeito e secretários. Então, ter consciência sobre o seu papel de cidadão, mesmo que às vezes se equivoque na opinião, que seja emitida numa rede social, que ainda que seja limitada pelo seu próprio conhecimento, já é um passo importante para, vamos dizer assim, participar desse debate mais amplo, de entender como é que funciona o Estado. Tudo é um aprendizado, as pessoas não vão aprender a fazer política de uma hora para outra, mas nós estamos num momento importante em que há, vamos dizer assim, uma oportunidade mais ampla para um número maior de pessoas, em que há muitas possibilidades de aprendizado através de redes sociais, através dos debates públicos e através da pluralidade de ideias, para vocês perceberem que ninguém tem um monopólio teórico ou prático para melhorar a vida dos outros. Isso é decisão coletiva, não é decisão de um partido, não é decisão de um presidente ou pretenso presidente da República, não é decisão de um governador, de ministros do STF ou de presidente da Câmara ou do presidente do Senado. A decisão é coletiva, esse é o processo político. Política não se encerra no período eleitoral. Política é uma ação constante. Se você, cidadão, cidadã, tem muitas atribuições no dia a dia, tem pouco tempo para lidar com política, o primeiro passo é procurar fontes diversas e não apenas confiar em matérias jornalísticas que muitas vezes têm viés político e é influenciada por políticos, ou por interesses políticos, ou por interesses ideológicos. Hoje, com as mídias eletrônicas, o cidadão tem a oportunidade de conhecer outros pontos de vista e até de descobrir o que está mais próximo da verdade na política. Pois bem, eu agradeço a atenção de todos. Este é o nosso último vídeo do ano. Espero que 2021 nós estejamos assim, podemos dizer, já vivenciando uma realidade, criando perspectiva, não só para um mundo melhor, mas para o nosso mundo em que nós convivemos mais próximo com a nossa comunidade. O primeiro passo para tentar mudar a realidade do mundo é mudar sua própria postura em relação à sociedade
respeitando as regras políticas, as regras de convivência, ajudando até no desenvolvimento da sua própria comunidade, do que acreditar que vai mudar primeiro Brasília para mudar o resto do país. Não, primeiro passo é nós vivenciarmos a política onde estamos vivendo. É ilusório achar que mudando Brasília você muda a realidade da política local. O entendimento é o inverso. Então vamos pensar que a educação política é uma construção individual em que há comunhão de conhecimento com a coletividade. E não pode ser uma via de mão única ou um pensamento hegemônico. Essa é a última mensagem que nós deixamos aqui nesse vídeo. Eu agradeço a atenção de todos vocês mais uma vez. Feliz Ano Novo e tudo de bom até o próximo vídeo. Um abraço e até lá.